realmente assim, é um legado muito importante que ficou, né, assim, para a história não só da nossa localidade aqui, da nossa comunidade Alto do Moura, mas tornou uma referência, o meu avô, para o mundo na arte figurativa, né? O meu avô, ele nasceu no ano de 1909, em 1915, aos 6 anos de idade, ele criou a sua primeira peça, que ficou consagrada como carro-chefe da obra dele, que se chama O Caçador de Gato Maracajá, que é uma cena do cotidiano aqui do nordestino, né? Então, essa obra do meu avô, ela ultrapassou fronteiras. Como nós sabemos hoje, em relatos, em reportagens que temos, peças do meu avô no Museu do Louvre, na França, em Viena também, na Áustria. E assim, nós ficamos muito felizes, como vocês podem ver agora, como nós temos aqui a Paixão Nordestina, uma quadrilha muito famosa aqui do Ceará, fazendo mais uma homenagem, de tantas que o meu avô já recebeu em toda a sua trajetória aqui na Terra, que ela foi curta, né? Que meu avô faleceu antes de completar os seus 54 anos. Mas daí, depois do meu avô, aí veio a continuidade. Meu avô teve 6 filhos. Dos 6, 5 aprenderam a fazer a arte do barro. Só uma tia minha que não chegou a fazer os bonecos, né? Então, depois do meu avô, sempre quem ficou aqui na casinha dele, aqui no Alto do Moura, dando continuidade, foi meu pai, que é Severino Vitalino. E no ano de 2019, logo no comecinho, dia 7 de janeiro, meu pai faleceu. E agora quem está com a responsabilidade agora de tocar essa obra, que hoje é conhecida no mundo todo, do mestre Vitalino, sou eu, Emanuel Vitalino Neto, e também com essa preocupação de passar para essas novas gerações. Então, já estou passando para a minha filha, que tem 10 anos, o meu sobrinho também já está aprendendo já, Daniel, e Stefano também, no caso, todos já estão começando a modelar o barro para dar continuidade a essa arte, né? Que tanto o pessoal, quando chega aqui na Casa Museu, eles ficam assim, muito alegres, né? Quando vê os bonequinhos ali, que parece que eles assim, muitos chegam aqui e parece que os bonequinhos estão falando com você, né? Eles se comunicam. Então, para mim é um orgulho, é uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo também é um orgulho muito grande de representar a nossa família. Começou no Alto do Moura, no ano de 1909 nasceu Vitalino, menino prodígio, mestre se tornou, na arte do barro, fazendo bonecos, famoso ficou. Amassando barro, modelando peças pra vender na feira, sem saber o dia que atravessaria as fronteiras. No barro cresceu a ideia do seu mundo encantado, o que ele modelava, o povo comprava maravilhado. Tudo começou no Alto do Moura, no ano de 1909 nasceu Vitalino, Menino prodígio, mestre se tornou, na arte do barro, fazendo bonecos, famoso ficou. os bonecos são mudos e falam de tudo que é nordestino. Hoje o mestre centenário já cumpriu seu destino. Uma vida de arte, uma vida de pife, uma vida de glória. Vitalino se foi. Eu não consigo trabalhar sentado, não. Então, eles se acostumaram, né? Aí aqui tá ficando aqui um painel com as fotos do sempre fica com as fotos dos santos, que ela levou também. Legal. Deixa eu escolher aqui um pouco mais. Lamas. E o que aqui, acho que é melhor ainda, assim, pra pintar sem nada. E aí, Gustavo? Faz só uma simulação pra abrir nessa janela aí. Aí a pousada aqui, o cara disse que já pode tirar o mochila aqui, né, Bino? Aqui perto da pousada? Aqui, ó. Não, faz assim, fica bem meio assim. Eu vou abrir. Mais pra trás, mais pra trás. Ele vai ficar aqui, né? É bem tipo, né? Mais pertinho, assim. Aí vocês vão querer, no caso, vocês vão filmar. Vocês queriam filmar com as peças.
O meu avô, a mãe dele era louceira, que era peças utilitárias que ela fazia na época. Então aquelas panelas de barro, aqueles potes, que tinha muito naquela época. Então o meu avô, por curiosidade, ele começou a pegar nas sobras dessas panelas que a mãe dele fazia e começou fazendo os cavalinhos, os boizinhos com brincadeira de criança. E daí foi levando, ele foi brincando e ele teve a ideia, o pai dele também saiu para caçar um dia. E por isso que nasceu essa peça, o Caçador de Gato Maracajá. Ele viu o pai dele saindo para um mato para fazer essa caça. Esse gato maracajá era um gato que tinha muito na região onde servia de alimento. Então ele pegou aquela cena do pai dele com uma espingarda, o cachorrinho de lado e saiu. Aí montou essa cena. E daí criou o Caçador de Gato Maracajá, que se tornou o carro-chefe da obra dele. E depois, isso aí foi aos 6 anos de idade, em 1915. Que a mãe dele levou, junto com as panelinhas dela, levou para a feira de Caruaru e colocou lá na sua banquinha, viu uma turista de Recife e quando viu a peça, bateu o olho e gostou muito. Aí perguntou quem fazia. Aí quando ela foi explicar, ela achou muito interessante que para uma criança de 6 anos de idade retratar uma cena do cotidiano do nordestino, então foi muito importante. Então ela vendeu aquela peça dele e quando chegou em casa deu o dinheiro a ele e ele ficou muito alegre e continuou fazendo mais. E daí ele teve inspiração e que nós conta e tem relato em livros que ele criou 118 tipos de peças diferentes, né? Que vai aí da banda de pífano, um casal de lâmpada em Maria Bonita, um noivo a cavalo, uma infinidade de peças, né? E foi criando, nós conta 118, mas eu creio que ele criou muito mais, né? Ele deu sentido a essa arte e, por sinal, no último ano ele foi reconhecido aqui no nosso estado como patrono do barro, né? Aqui em Pernambuco, é reconhecido como patrono do barro. Basicamente a obra dele ela foi criada nisso, é o que ele vê no seu dia a dia. Um exemplo, ele viu o rapaz tirando leite da vaca, então ele criou aquela cena. Tem essa peça na obra dele. A banda de pífano, como meu avô, além de artesão e conhecido no mundo todo como criador da arte figurativa, ele também foi tocador de pífano. Ele tinha a bandinha de pífano dele, era 4 componentes, era ele mais 3, a banda de pífano dele. Ele também aprendeu a tocar o pífano, sem nenhum professor, foi normal, ele foi aprendendo sozinho, assim como foi na criação do barro também. Então ele via uma cena do cotidiano e retratou para o barro. Assim, a feira, tudo era no início, né? Na década de... Meu avô faleceu em 63, então eu diria que na década de 40, 50 e até no comecinho de 60. A feira estava começando, né? Então eram uns banquinhos, às vezes era até no próprio com um caixotezinho, botava algumas peças em cima e depois foram se organizando. E aí ele foi ganhando essa fama, foi vindo mais gente, ele foi produzindo mais. Aí depois foi crescendo e tal. E meu avô ele nasceu no povoado chamado Sítio Campos, que é bom frisar isso também, né? Aí depois ele se mudou do Sítio Campos para Alto Moura no ano de 1948. E daí ele comprou essa área onde tem a casinha dele, foi a última casa que ele morou. Aqui no Alto Moura, ela tem a casinha aqui no Alto Moura, feita por ele junto com um amigo dele. Então daqui que ele começou, ele criou 6 filhos através dessa arte, levando para a feira de Caruaru. E assim, a fama do meu avô, ela veio basicamente, infelizmente, depois que ele faleceu. Porque ele começou a ter projeção nacional a partir do ano de 1960, quando ele foi para o Rio de Janeiro, com um colecionador da época, um jornalista que tinha aqui em Caruaru, os irmãos Condé, levaram ele para o Rio de Janeiro e levaram uma quantidade boa de peças dele, e daí ele começou a ter projeção nacional. Infelizmente, 3 anos depois, em 63, ele faleceu. E eu creio que ele não tem nem noção de toda essa repercussão e essa grandeza que se tornar essa obra dele, né? Não só para a nossa família, a família do mestre Vitalino, mas para a nossa comunidade aqui da Alto Moura, que hoje eu creio que em torno de 800 famílias sobrevivem direta e indiretamente dessa arte do barro que começou com meu avô. Assim, o meu avô, eu creio que por ele ser o primeiro, ele se tornou conhecido como o criador dessa arte figurativa do barro. Eu creio que a inspiração dele foi simplesmente divina, foi Deus que inspirou ele e ele retratou para o barro toda essa arte que hoje encanta o mundo. Então assim, eu acho que ele, até pela localidade que nós moramos aqui, que é no Agreste aqui de Pernambuco, foi simplesmente, eu tenho dentro de mim esse pensamento, foi a inspiração de Deus que colocou a mão e disse, é você que vai ser o mestre do barro. E daí eu costumo falar uma frase que sempre tem um rapaz aqui que ele fala muito, que ele diz que o meu avô criou o que muitos políticos não criaram até hoje. Que hoje, como eu falei, mais de 800 famílias sobrevivem dessa arte
arte figurativa. Então nós sabemos que tem muitos políticos aí de várias décadas aí que não criaram nada de emprego para ninguém, né? Então isso é mais um orgulho. Quando fala do mestre Vitalino, eu tenho orgulho de dizer que sou neto e estamos dando continuidade nessa arte. Como eu falei que ele começou fazendo os cavalinhos e os boizinhos como brincadeira de criança, e ele sempre teve essa paixão por animal, né? Então o boi também, eu falo do gato maracajá, que se tornou símbolo também da obra dele, porque foi a primeira cena que ele retratou. Mas o boi de Vitalino, ele é conhecido no mundo todo. Quando você vê falar de Vitalino, Vitalino, já tem até música que foram gravadas falando sobre o boi do mestre Vitalino. Então o boi também é uma peça que o pessoal adora muito. Porque se você, quem realmente tem, geralmente é mais nos museus hoje em dia, né? Que vai ter as peças do meu avô na mão de colecionadores. Mas quem tem os bois do meu avô ainda, originais da época dele, você pode ver que eles são fabulosos, os bois dele. É justamente a palavra, é fabuloso, porque dificilmente você vai encontrar um boi igualzinho um outro. Cada um era uma criação, uma inspiração que ele tinha. Então isso é muito interessante dessa parte aí, quando vamos falar do boi de Vitalino. A verdade, assim, do carimbo é porque também o meu avô, ele não sabia, ele era analfabeto, ele não sabia nem ler nem escrever. Então, para até se tornar conhecido também, tinha que assinar as peças. Então, teve a ideia, na época, de fazer um carimbo. Ele começou assinando só com as iniciais, que era VPS, que é Vitalino Pereira dos Santos. Que o Vitalino não é sobrenome do meu avô, então é o nome próprio dele. Então ele assinou só com as iniciais. E com o tempo, aí ele fez outro carimbo com o nome de Vitalino. Então as peças do meu avô, elas vão ter só as iniciais, as primeiras, e depois com o nome de Vitalino. Aí quando a Casa Museu estiver com as portas reabertas de novo para atender o público, tem um cantinho aqui na casa que nós deixamos, tipo um local sagrado, que é onde ele trabalhava, o cantinho que ele trabalhava tem um carimbo dele original, as ferramentas que ele usava, tudo direitinho aqui na casa. Como eu falei, o meu avô nasceu no povoado chamado Sítio Campos. Ele só veio para Alto Moura em 48. Então, aqui próximo do Sítio Campos? Fica mais ou menos, o Sítio Campos fica mais ou menos uns 2 km daqui do Alto Moura, é bem pertinho, na margem da BR-232. Então ele se mudou para aqui, ficava mais próximo do centro da cidade. Aí então, quando meu avô veio morar aqui no Alto Moura, a arte que tinha aqui, o pessoal basicamente sobrevivia da agricultura. E em termos de arte, que pegava o barro na margem do rio Pujuca, era para fazer as panelinhas utilitárias. Então a importância que eu diria dessa obra do meu avô é porque, e do Alto Moura hoje, que o Alto Moura também é bom frisar isso aí, que o Alto Moura hoje é considerado como o maior centro de arte figurativa das Américas. Título concedido pela Unesco. Eu não vou lembrar o ano agora direito, mas foi considerado pela Unesco, maior centro de arte figurativa das Américas. Então o Alto Moura ele é hoje o que é, basicamente, porque o meu avô veio justamente para o Alto Moura. Porque eu creio que se ele tivesse ido para outro bairro aqui da cidade, esse bairro seria conhecido no mundo todo, né? Então é mais um orgulho para nós cada vez mais valorizar essa arte do mestre. E como ele sempre falava, o meu avô, ele não quis essa arte só para ele sempre fez questão de passar para todos os amigos dele da época, onde nós contamos também que tem no caso Zé Caboclo, que era da época dele, se tornou mestre também, tem os filhos dele que dá continuidade na arte hoje em dia também, Manuel Dossi também, que se tornou mestre também, tem os filhos também dando continuidade, e tem a obra de Galdino também, né, que ele criou um estilo próprio, é do barro, mas ele criou um estilo próprio dele, um estilo surreal, ele tirava as peças do surreal dele e criou, se tornou mestre também. Então meu avô sempre ficou preocupado e não quis só para ele arte, quis passar para todo mundo. Então eu acho que o Alto Moura hoje em dia, até por causa disso, pela simplicidade do meu avô dele querer passar para todos. No caso do cangaço, eu creio, como eu falei, que eu não cheguei a conhecer o meu avô, né, que ele faleceu em 63, mas eu creio assim, porque por causa de notícias também na época, e falar do rádio dos cangaceiros, de Lampião, isso aí ele foi pegando essa ideia e foi fazendo. Aí ele começou a retratar a cena do cangaço, né, do assalto, essas coisas, né. Então tudo isso era, por isso que tem muitas coisas também, o pessoal fala que o meu avô ele criou o que viu e o que não viu. Aí o pessoal pergunta, mas o que foi que ele não viu? Porque tem uma peça dele que é muito emblemática, que chama o cão dando cachaça para beba. Então, aí tá lá, ele montou uma árvore, aí colocou uma senhora que viesse bêbada de lado, com uma sacolinha lá, e como fosse o diabo oferecendo a cachaça para ela. Então, eu creio que o meu avô ele não viu o diabo, né? Ele não viu o diabo, mas ele conseguiu passar essa cena e o pessoal entendeu o que era aquilo ali. É como se o diabo que fosse oferecer a cachaça para ela. Então é por isso que eu digo, ele fazia o que via e o que não via. O retirante realmente era o que se tinha muito nessa época, né? Porque se tratava de, infelizmente, né, nós morar assim, infelizmente entre aspas, né? Que eu tenho orgulho de morar no Nordeste. Mas nós sabemos como é a luta do nordestino, então foi justamente baseado nessa cena do nordestino, né? De quando estava num tempo da seca mesmo, que castigava o sertanejo.
Então ele não tinha o que comer mais, aí por isso que ele se tornou o retirantes. Aí ele se retirava de uma região e ia procurar o seu sustento da sua família em outra região. Então ficou uma peça muito emblemática essa peça mesmo, realmente. Hein? É uma peça das mais assim, complexa também para se fazer ela. E eu creio que foi basicamente isso. Era o que ele via a situação, quando começava a complicar, o pessoal se retirava. Saia pegando ali o seu bodinho, o seu cachorro, um burrinho e juntava as talhas e partia para o lado do sul para sobreviver, questão de sobrevivência mesmo. Recebi através de mensagem, né, hoje é tudo por tecnologia, né? Então recebi um contato de um amigo de Fortaleza, onde me comunicou, né, de mais uma homenagem que ia ser prestada ao meu avô, né, o mestre Vitalino. Então fiquei muito feliz com a ideia, a quadrilha Paixão Nordestina, né, lá de Fortaleza. Então fiquei muito feliz mesmo, agradeço de coração a todo o pessoal da quadrilha aí, da Paixão Nordestina e desejar a vocês muita sorte, que vocês consigam todos os seus objetivos aí. E fiquei muito feliz, né, porque como eu falei, meu avô já teve muitas homenagens, ele já foi homenageado no Carnaval no Rio de Janeiro, foi procurado na última edição de uma Olimpíada, uma referência no Brasil, onde eles pesquisaram quem foi lá para representar e escolher o mestre Vitalino. Então, quando acontece um evento desse, então a família só tem a agradecer a todos vocês e, mais uma vez, boa sorte, que Deus abençoe todos vocês da Paixão Nordestina aí. Vou pegar só a minha maciezinha para botar o sinal ali. Tá bom. Tô quente. Aqui. Uau. Hoje tá. Troca o óleo do carro, Aqui vai pro bastão. Tá ótimo. Tá bem sem óleo. Tem carregador dela aqui? De bateria aí? Deve ter trazido, bicho. Ó, vamos começar dessa mulherzinha aqui, ó. Falou essa mulher aqui. Essa aqui, essa primeira. Pode ir até daí, vem, Felipe. Aqui, Fico aqui. E deixar ela aqui no primeiro plano, na Focar, silhueta, né? E tenta focar aqui, nesses detalhes aqui, entendeu? Certo. Vai lá, Felipe, roda aí. Continua, tá? Desce luz. Pode virar, pai. Desce luz. Sobe mais rápido, Neto. Isso. Neto, entra um pouquinho, Neto. Valeu. Olhando pra... Show. Só mais. Ó, pode vir bem mais pra frente, tá? E ele vai mais lá pra trás. Mas seu nome ficou Ó, então vem pra Isso, se cá. estiver cantando, projeta aí. Começou. Pronto, vem pra frente. Aí, é isso aí, galera. Ó, pode chegar bem perto dessa câmera, tá? Vitalino, menino prodígio. Ó, aperta aí. Isso. Assim, onde ela tá, a luz tá bem Perfeito, é. dividida nela, entendeu? Então eu vou começar a fazer mais em cima, assim. Porque senão fica muito baixo.
Na história. Tudo começou no alto do Moura. No ano de 1909 nasceu Vitalino. Deixa de ligado e quando tipo, dá o tempo a gente liga, pô. Passou a luz, se foi isso, né? Oi! Tá parecendo muito? Começou no alto do Moura. No ano de 1909 nasceu Vitalino. No prodígio se tornou. Todo mundo cansado, mas é hora de pular pra cima agora. Beleza? Tem que ter espaço, se solta e vamos. Beleza? Pode descer, não, rapaz. No final do Cearense, tá? A gente pode pisar, entendeu? Fazendo bonecos, famoso ficou. Amassando barro, modelando peças pra vender na feira. Sem saber o dia que começaria a fronteira. Logo cresceu a ideia do seu mundo encantado. O que ele modelava, o povo comprava maravilhado. Eu creio que a inspiração dele foi simplesmente divina. Foi Deus que inspirou ele e ele retratou para o barro toda essa arte que hoje encanta o mundo. Essa obra do meu avô, ela ultrapassou fronteiras, se tornou uma referência para o mundo na arte figurativa, né?